No princípio, Deus estava descansando. Não havia seres humanos nem nada sobre a terra naquele tempo. Tampouco Deus realizara qualquer obra. Deus só começou sua obra de gerenciamento uma vez que a humanidade existiu e foi corrompida. Daí em diante, Deus não descansou mais. Ao contrário, começou a se ocupar com a humanidade. Foi por causa da corrupção da humanidade que Deus foi tirado de seu descanso. Também por causa da rebelião do arcanjo é que Deus foi tirado de seu descanso. Se não derrotar Satanás e salvar a humanidade que foi corrompida, Deus nunca mais vai conseguir entrar no descanso. Como o homem carece de descanso, Deus também carece. Quando Deus entrar novamente no descanso, o homem também entrará. A vida em descanso é aquela sem guerra, sem depravação, sem persistir na injustiça. Significa dizer que é desprovida do assédio de Satanás. Aqui Satanás refere-se a forças hostis, da corrupção de Satanás, bem como da invasão de qualquer força oposta a Deus. Tudo segue a própria espécie e adora o Senhor da criação. Céu e terra permanecem inteiramente tranquilos. Essa é a vida em descanso da humanidade. Quando Deus entrar no descanso, nenhuma injustiça vai persistir sobre a terra. Não haverá mais invasão de quaisquer forças hostis. A humanidade também vai entrar em novo reino. Não será mais uma humanidade corrompida por Satanás, mas sim uma humanidade que foi salva depois de ter sido corrompida por Satanás. O dia do descanso da humanidade é também o dia do descanso de Deus. Deus perdeu seu descanso devido à inabilidade da humanidade para entrar no descanso, não por ter sido originalmente incapaz de descansar. Entrar no descanso não significa que tudo deixará de se movimentar, nem que todas as coisas vão parar de se desenvolver. Tampouco significa que Deus deixará de operar, nem que o homem vai parar de viver. Os sinais da entrada no descanso são os seguintes: Satanás foi destruído. As pessoas más que se uniram a Satanás em seus malfeitos foram punidas e eliminadas. Todas as forças hostis a Deus deixaram de existir. Deus entrar no descanso significa que Ele não vai mais executar a sua obra de salvação da humanidade. A humanidade entrar no descanso significa que todos os homens vão viver na luz de Deus e sob suas bênçãos. Não haverá nenhuma corrupção satânica, nem quaisquer injustiças vão acontecer. A humanidade viverá normalmente sobre a terra e sob o cuidado de Deus. Quando Deus e o homem entrarem no descanso juntos, vai significar que toda a humanidade foi salva e que Satanás foi destruído, que a obra de Deus entre os homens chegou plenamente ao fim. Deus não vai mais continuar a operar entre os homens e os homens não vão mais viver sob o império de Satanás. Por isso, Deus não vai mais estar ocupado e o homem não vai mais se apressar. Deus e o homem vão entrar no descanso ao mesmo tempo. Deus vai retornar à sua posição original e cada pessoa vai voltar ao respectivo lugar. São esses os destinos em que Deus e o homem vão residir respectivamente após o término da gestão total de Deus. Deus tem o destino de Deus e o homem tem o destino do homem. Mesmo descansando, Deus continuará a guiar toda a humanidade em sua vida na terra. Estando na luz de Deus, o homem adorará o único Deus verdadeiro no céu. Deus não viverá mais entre a humanidade, e o homem também não poderá viver com Deus no destino de Deus.
Deus e o homem não podem viver dentro do mesmo reino, pois cada um tem a própria maneira de viver. Deus é aquele que orienta toda a humanidade, enquanto a humanidade toda é a cristalização da obra de gerenciamento de Deus. É a humanidade que é guiada. Quanto à essência, a humanidade não é similar a Deus. Descansar significa retornar ao lugar de origem. Assim, quando Deus entra no descanso, significa que retorna a seu lugar de origem. Deus não viverá mais na terra, nem compartilhará das alegrias e dos sofrimentos humanos enquanto estiver entre a humanidade. Quando a humanidade entra no descanso, significa que o homem se tornou uma criação verdadeira. A humanidade vai adorar Deus a partir da terra e terá uma vida humana normal. As pessoas não vão mais desobedecer nem resistir a Deus. Elas vão retornar à vida original de Adão e Eva. Essa é a vida e o destino, respectivamente, de Deus e da humanidade quando ambos entram no descanso. A derrota de Satanás é uma tendência inevitável na guerra entre Deus e Satanás. Dessa forma, entrar no descanso de Deus após a conclusão de sua obra de gerenciamento e completa salvação e entrar no descanso do homem também se tornam tendências inevitáveis. O local de descanso do homem é na terra e o local de descanso de Deus é no céu. Enquanto descansa, o homem vai adorar a Deus e viver na terra. Enquanto descansa, Deus vai liderar a parte restante da humanidade. Ele vai conduzir os homens a partir do céu, não da terra. Deus ainda será o Espírito, enquanto o homem ainda será a carne. Deus e o homem têm respectivas e diferentes maneiras de descansar. Ao descansar, Deus virá e se manifestará entre os homens. E os homens, ao descansar, serão conduzidos por Deus para visitar o céu e também desfrutar da vida celestial. Depois que Deus e o homem entrarem no descanso, Satanás não existirá mais. Como Satanás, as pessoas más também não existirão mais. Antes que Deus e o homem entrem no descanso, aqueles indivíduos perversos que uma vez perseguiram a Deus na terra e os inimigos terrenos que lhe foram desobedientes já terão sido destruídos. Eles terão sido destruídos pelos grandes desastres dos últimos dias. Depois que esses indivíduos perversos forem completamente destruídos, a terra nunca mais conhecerá o assédio de Satanás. A humanidade obterá a salvação completa e só então a obra de Deus terminará totalmente. Esses são os pré-requisitos para que Deus e o homem entrem no descanso.